pessoal, bem-vindos ao canal Amigo Gringo. Há 10 anos que eu faço canal e estamos celebrando o 10º aniversário com alguns vídeos. Nossa, outubro de 2014, começamos assim. Nem me importa quanto você já viajou. Nunca vi um sistema de metrô tão antiquado, sujo, horrivelmente barulhento e confuso quanto o sistema de metrô de Nova York. Nota que eu falei começamos, porque o canal Amigo Gringo nunca foi só eu. Hoje vamos ver personagens de toda a história do canal, todas as suas pessoas favoritas. Eu já volto com os primeiros. Hey! Well. E cadê o Seth? Onde está essa puta babaca? Na hora... Ei! Não! Tortura! Vamos começar! Bem-vindos ao canal Amigo Gringo! Tudo bem com vocês? Não, tava melhor antes. Vou torturar, já volto. Só um segundo. Não, mas isso é uniforme de Amigo Gringo. Essa pessoa aqui no Facebook pediu para você comprar uma pizza e colocar ela inteira naquela sua sunga e sair vendendo aí por pedaço. Já fiz, hoje de manhã. A próxima pergunta é do Adriano Defende, que escreveu: Amigo Gringo, eu posso andar só de sunga por Nova York? Andar só de sunga nas ruas de Nova York? Tá maluco? É óbvio que não. Né, Eric? O que é isso? É uma sunga brasileira. More like puta babaca. O que eu preciso então? Pessoal, uau, que bom ver vocês. Uau. E bem-vindos ao episódio Amigo Gringo 10 anos depois, por onde andam? Só para avisar a todo mundo, estamos falando agora com Eric e Vanessa, depois vem a Patrícia, vamos ter visitas ilustres do Inimigo Gringo, do João do Litoral, mãe Gringa vai aparecer, mas os personagens mais importantes estão aqui. Como vocês estão se sentindo? Nossa. Muito velho agora? Não dá para acreditar que foi há 10 anos atrás, Seth. Não dá para acreditar. Eu lembro de você falando: olha, tô inventando um novo projeto, você vai achar meio maluco, mas queria saber, fica à vontade para dizer não. E Nossa, corta para Seth em sunga. Vamos começar com o frio mesmo. Talvez esteja pensando, tudo bem, é só usar sunga de lã. Oh, meu Deus! Eu senti o frio aqui agora, das primeiras gravações no inverno. Meus dedos eram acabados. Ok, ao vivo de Madison Square Park em Manhattan, com muitos esquilos por todos os lados, é Amigo Gringo Responde, que hoje nesse dia de inverno também é Amigo Gringo Congela. Eric, o que você lembra da ideia do projeto? Onde você estava na vida naquela época? Eu estava em Iraque. Sério? Para. É que era uma conversa que durava bastante tempo. Uma das conversas era com o Victor e você e eu. Você estava em Nova York. Victor sendo um dos fundadores da rede Snack, que nos ajudou, inspirou o canal realmente. Ele falou: você precisa de alguém que vai filmar e vai editar, e tem que ser alguém que trabalha muito barato. E eu pensei, Eric, na roça. Como que você conhecia o Eric? Eu não lembro dessa história. Acho que já fizemos um vídeo sobre isso. Agora, o Isaac Cristóvão quer saber como eu conheci o Sete. Por anos participamos nos encontros para amantes do estilo de dança francesa cancan, que tem aqui em Washington Square Park. Mas éramos rivais e nunca conversamos.
Na verdade, a gente trabalhou junto por primeira vez em Roma. Estamos soando muito chique agora. Acho que é muito normal, né? Conhecer alguém na Roma. Não, eu prefiro a história que vocês conheceram num grupo de cancan. É muito mais a cara do amigo gringo. Eric, o que você lembra de ter sido chamado para esse projeto histórico? É difícil dizer, porque depois ocupou minha vida, tipo, 10 horas por dia. Planejamos um pouco, gravamos, se isso era um pouco de trabalho, mas no começo eu que editei. E também eu queria incluir efeitos especiais. Você ficou imerso nesse universo e você não falava uma palavra. Você ia para casa com aquele material, a gente falando em português, e o set com aquele roteiro que tinha um português com inglês. Olha, realmente, 10 anos, como a gente evolui em 10 anos. Eric, você lembra da sua primeira fala importante em português? Você soltou uma frase em português? Eu estava editando e eu ouvi 10 mil vezes essa frase. Se não usar camadas, pode causar constrangimentos. Pode causar constrangimentos. Ninguém sabia que eu falava português, essa era a minha primeira frase. Eu sou como um bebê gênio, um bebê que começa falando com frases muito sofisticadas. O único ator profissional em tudo isso era a Vanessa. Joguei todos os diplomas de atriz, assim, ó. Tanto que eu dedico a vocês todas as críticas que eu recebi durante esses anos por ser uma atriz exagerada. Amigo gringo, responde! Tá bom, Rogério, então, 8h35, como previsto, a gente tomou café da manhã, bagels com cream cheese, no Murray's Bagel, que a gente viu no canal Amigo Gringo. Depois das 11 horas, como previsto, a gente foi pro Brooklyn Botanical Garden, que foi recomendado pelo Manhattan Connection, Pedro Andrade. Ok, e eu vou usar Google Maps para chegar o mais rápido possível e aproveitar cada segundo aqui em Nova York e não perder as coisas legais que tem a cidade, ok? Vamos! Ninguém sabe quanto eu fui pressionada pra fazer mais over, fazer mais cara de puta babaca. Escola de atuação, amigo gringo. Eu acho que você tem que mostrar muito as nojeiras que a gente teve que fazer, que a comida caía no chão. Teve uma cena no episódio de café que você fez de café na cara de Nádia. Os brasileiros sempre reclamam do café nova-iorquino. Nossa, que café aguado! Deixa eu provar. Você não sabia nada do Brasil antes. Nunca tinha pensado muito no Brasil. Você poderia ter perguntado sobre... você quer fazer um canal para iranianos? Tá bom, vamos fazer. Mas era Brasil e era muita sorte, porque acho que Brasil... Eu estava com uma alma que combina muito bem com o Brasil. E será que significa isso? Uma alma que combina muito bem com o Brasil, não conheceu o Brasil, começou a fazer Amigo Gringo. Tá fazendo errado! Bem-vindo a Tá Fazendo Errado, onde os turistas concorrem por pagar o maior mico em Nova York. Vanessa, você está em Miami, é isso? Gostaria muito de ter ficado em Nova York, mas eu me casei no Brasil, já estava noiva. A gente estava presente no casamento. Estavam presentes, foram lá. E meu marido acabou sendo transferido para Flórida, para Miami, e viemos para cá. Eric, tem outro vídeo que estou editando agora, da gente em São Paulo. Você continua um pouco presente no canal, mas onde está na vida? Aí ele vai casar esse ano. Não, E você? Vai casar, Té? Não sei. Vamos fazer um casamento dos dois juntos? Na verdade, a Dani e a Meg são amigas, né? Eu acho que deram bem quando se conheceram. Ok, aqui minhas notícias. Tenho namorada desde um ano e faz... eu estava solteiro por um tempo antes que isso. Um tempo, tipo 35 anos. Eu tinha uma companhia de edição e agora está virando uma companhia de animação. E eu encontrei uma paixão por animação. Estou muito feliz fazendo isso, porque
eu posso dirigir com muito mais liberdade e expressão. Sabe o que eu acho que é legal falar, assim, que para mim marcou bastante? Tinha acabado de chegar em Nova York, eu estava há um mês em Nova York. Então, para mim, o Amigo Gringo foi realmente o Amigo Gringo. Eu aprendi muito sobre comportamento, sobre cultura. Eu lembro, para mim, é inesquecível que eu fui passar o Thanksgiving na sua casa, tá? Foi incrível. Então, assim, teve essa... me sinto muito sortuda por ter tido a oportunidade de mergulhar em Nova York mesmo, com más atuações ou ótimas atuações, mas foi muito legal para mim, nesse sentido de conhecer Nova York pelo olhar de vocês. Eu posso dizer com certeza que eu aprendi muito sobre o Brasil tentando comparar Estados Unidos e Brasil e pelo filtro da Vanessa e de outros brasileiros. E não vamos esquecer dos milhares de comentários me criticando porque eu tinha errado em alguma coisa. Aprendi sobre o Brasil, a língua, idioma portuguesa. E o melhor jeito de aprender é com amigos. Então, pode confiar nas dicas do seu inimigo gringo. Inimigo Gringo, posso te chamar de Zach? Pode, se quiser, mas eu prefiro o Inimigo Gringo mesmo. Você ainda aparece no meu celular como Inimigo Gringo, porque uma vez você estava me ligando e seu nome tinha que aparecer na tela como Inimigo Gringo. Então, sim. Que história interessante. Nossa. Você é quase um Inimigo Gringo. Quem era o Inimigo? A personagem do Inimigo Gringo. A ideia original era que eu ia dar dicas ruins pra galera, né? Então, tentando enganar todo mundo. Você normalmente entraria e, de alguma forma absurda, me jogou fora do vídeo e você começou a dar dicas erradas. Eu achei essa poção mágica que faz as pessoas esquecer completamente o português. Ótimo para esse amigo gringo. Agora, ele nunca vai me reconhecer nesta peruca e esse casaco. Bom dia. Bom dia, eu sou o caixeiro viajante. O senhor teria interesse em comprar uma poção que te dá visão raio-x? Uau! Quanto que é? Um episódio, talvez o meu favorito, você vai lembrar. Que a gente estava na Penn Station e... Eu sabia que ia ser. E eu tava dizendo que, putz, aqui tem tudo, né? Tem comida, bebida, farmácia, até tem música ao vivo, com os caras cantando lá. O pior lugar de Nova York, Penn Station. Agora melhorou, né? Com essa reforma. Melhorou agora, é verdade. Mas essa ideia veio, pelo menos do meu lado, do Dindo, da minha esposa, que a gente visitou lá meses antes, e ele falou, pô, aqui tem tudo, não vou sair daqui nunca. Eu fiquei pensando, refletindo, será que ele tá certo? O melhor de Nova York está em um lugar só, na Penn Station. Vai por mim e conheça os segredos desse lugar legal hoje com o seu inimigo gringo. A Penn Station fica na rua 34 com a 7ª Avenida e eu sempre vou lá quando eu quero encontrar o melhor de Nova York. Cultura, música, comida e bebida em um lugar só. E tudo fica no subsolo, muito bom para evitar fresco. E melhor ainda, para evitar o sol e os mosquitos. Que lugar deslumbrante! Que arte moderna? É só olhar as texturas que aparecem na pintura. Melhor que no MoMA. Talvez minha cena favorita era você roubar o dinheiro, em vez de doar dinheiro para o músico, você roubou o dinheiro dele. Tudo, né, armado. A gente conversou antes com o cara, mas só para deixar isso claro para quem estiver assistindo. Música ao vivo muito melhor do que os musicais da Broadway.
Você foi reconhecido alguma vez como inimigo? Entrei num avião junto com a minha esposa e os nossos filhos, que eram pequenos, e eu sentei ao lado de uma não senhora, mas uma mulher, que falou: posso te fazer uma pergunta? Pode? Você é um inimigo gringo? E depois a cara da minha esposa, tipo, ai não, não. Agora ele vai achar que ele é celebridade. Para atualizar as pessoas, você tá fazendo o que com a vida? Você não mora mais em Nova York, por exemplo? A gente foi embora porque estava de saco cheio das suas dicas e lembranças ruins dos lugares onde a gente filmou, gravou. Cara, vivendo a vida, né? Então tá tudo certo. E você é um desses gringos que mora numa cidadezinha que parece um sitcom americano, né? Com uma casa, um quintal. Você tem um white picket fence ou você não tem? Não, a gente não tem. Mas a minha sogra, a última vez que ela veio pra cá, ela levou a nossa filha pra pegar o ônibus. E a minha sogra ficou: nossa, olha o ônibus igual que nos filmes. Pô, claro, né? Porque estamos aqui. Uma coisa que eu não entendo até agora, não sei se fez vídeo sobre isso, mas tem squirrels aqui, né? Esquilos. Só que esquilo, do que eu entendo, esquilo não é squirrel, é chipmunk. Você voltou a ser inimigo gringo, porque você está dando dicas erradas. Você tem tudo ao revés. Talvez você adore tanto os esquilos porque te lembram Alvin, o Chico e Teco. Sinto muito dizer isto, mas Alvin e Chico e Teco não são exatamente esquilos. São de outra espécie que chamam chipmunks. Em português seria tâmias. E sabe de uma coisa? As tâmias são bem bonitinhas. Tá essa foto aí? Nossa, que fofinhos, que gracinha. Tá na hora de fazer outra coisa na sua vida, vou te falar. Inimigo Gringo, eu gostaria de falar que foi um prazer falar com você, mas nunca é exatamente um prazer falar com o inimigo. Claro, é mais obrigação, né? Eric, eu tô muito feliz. Oh, muito bem. Eu consegui um papel na Broadway. Legal! Me ajuda a ensaiar minhas falas? Claro, parabéns. Qual é seu papel? Galo número 3. Ok. Olha, estamos gravando aqui, Patrícia. Onde você está? Eu tô em Nova York. Nossa, que chique. Você está morando no World Trade Center ou algo? Não, aqui é o Hudson Yards. Você mora no Hudson Yards? Não, tô só visitando. Eu sei só que você tem uma família agora. Conta para todo mundo. Sim, tem uma família enorme. Tenho 4 filhos agora. Uma bebezinha bem novinha, 2 anos. E a gente tá morando no Brasil, na verdade. Eu tô morando em São Paulo. Mais ou menos metade do tempo. Metade do tempo em Nova York, metade do tempo em São Paulo. Como minha vida. Como a gente sempre quis, sempre desejou a vida inteira, devagarzinho fazendo acontecer. Mas seu marido não é brasileiro. Não, ele é dominicano. Ele é americano-dominicano. Mas fala português melhor que eu. Vocês juntaram as famílias, você agora tem uma família enorme. Eu preciso perguntar, eu sempre falei que os dominicanos e os brasileiros são parecidos. Estou errado ou estou certo? Tá certo, eles são muito parecidos, sim. Apesar dele ser, ele é nova-iorquino, ele é nascido e criado em Nova York, então ele é bem americano, mas, querendo ou não, ele é latino que nem a gente. Então, muito mais calor, muito mais carinho, muito mais a gente. O que você lembra das produções? Como era? Eu lembro todas as vezes que a gente ia fazer um Amigo Gringo Responde, lembra que a gente criava todas as coisas criativas? Eu lembro quando a gente fez um com as pombas. Mais uma vez, Amigo Gringo. Meu episódio favorito com você foi os sons dos animais. Os barulhos dos animais. Mas os animais falam diferente em Nova York? O que é isso?
Sim, Mas outro idioma. pera, mas como que é pato, por exemplo? No Brasil é quá-quá. Aqui é quack, quack. Colocamos K ao final. E Peru. Glu, glu. Glu, glu. Não. Não é glu, glu. É gobble, gobble, gobble. Gobble, não. Gobble, gobble, gobble. Glu, glu, glu. Não. Não. Gobble, gobble, gobble. Glu, glu. Não. Gobble, Imagina. gobble, gobble. Glu, glu. Gobble, gobble, gobble. Eu acho que isso é suficiente para o vídeo. Eu vou parar a gravação e para conversar um pouco mais com você, tudo bem? Sim. The lyrics to this song sound like they were written by a man on a sofa watching that team. Kirsten! Wow. Yes. I feel like I'm in the presence of Amigo Gringo royalty here. Don't have a crown yet, but we're shooting for it. Jason made more appearances on Gringo's React, Reação Gringa, than anyone else. And when it was at its peak, these were the most watched videos. We have videos watched by over 1 million people, Jason. I gotta be honest, as in Brazilian, it seems like they're a married couple. There was a little more passion when they were in English, I feel Sound like an old married couple. It's like, look, it's an ideal world. Let's see what we got here. We got stuff going on. We're identifying things. It feels like they're shopping a little, you know. How are you? I'm doing well. Still in New York. I don't know if you can hear any of the sirens, but yeah, that's a staple of New York background noise. I know you had a special on YouTube. Yeah, still doing stand-up, still, making up stories for my next special. Let's go back in time to the Amigo Gringo time. I realize this is not the greatest accomplishment ever in your life, but what do you remember about the beginning? I remember eating food. I like the taste. The spice is good. That is a coxinha, a very popular chicken snack in Brazil, all over Brazil. This would be great with booze. This is definitely, beer and this, that could make for an evening. I'm going to open up the comments here. There's someone here calling you a leftist. Interesting. You know, this is one of these things on Brazilian YouTube and American. Like anything you say, they'll try to see if you're a communist or a fascist, basically. Yes. I do recall there being some political device. The divisiveness was either political or football based. Oh, right. Yeah. Okay. Anything where I commented on a team or a leader of your country. Here's one. Well, I guess I love Jason. He was so on point. That's one. And then this other person said, I'm a simple man. If I see Jason in the thumbnail, I just click. Jason is very intelligent, but acts like a Texas hick. Did you ever read the comments or translate them? I usually read until somebody's like really mean, and then that's sort of what I'm looking for, is because the mean people online they're funnier, not on purpose. They're usually funny because you're looking at somebody who you're like, oh, you're clearly sad. Yeah. You're clearly not doing well, and you're lashing out at this video of another person. I also work with Rafi Bastos in comedy. So I run into him every once in a while, and we'll start talking about Brazilian stuff. And it's weird because there's a part of me that feels connected to Brazil in a way that I'm not connected to, I would say the U.S., London, Mexico, parts of Mexico, and Brazil are the only places I feel a connection to. Whoa, and I assume you've been to London and to Mexico. I've been to London and to Mexico, yeah, multiple times. There's this connection you have with Brazil. And I've never been there. It's interesting. I have never discovered a culture without being there. Which is sort of a cool way to do it. Os próximos convidados agora são membros da minha família. Estou gravando outro dia, tem outra roupa. Ok, agora entrando no estúdio, a mãe gringa e o irmão gringo. How are you guys doing today at this incredibly special occasion? So excited.
Just proud to be a part of it, I guess. Well, first of all, let's start with the My Gringa. How many videos do you think you've appeared in, and how has that experience been for you? I have been in so many Amigo Gringo videos, I can't even begin to count them, and I'm only sorry that I'm not in more. Do you feel like I've manipulated you into a project that makes money for me? Although not that much money, I must admit. I never think of it that way, no. Have you learned anything from being in all these videos? I don't know if it's being in the videos, but I have become very fond of Brazilians. Oh, they do write you a lot of lovely commentaries. Do you have any particular video you remember or that you enjoyed being in the most? The one that comes to my mind immediately is when you interviewed me and your father on your sofa in New York City about, I forget what, but it was hilarious. Temos dois filhos, mas só é puta babaca. Seu amigo gringo. Essa pergunta chegou pelo Snapchat e era Thiago S. Mota, que perguntou se o Sete era criança puta babaca. Was Seth a puta babaca as a child? Absolutely. First of all, do you know what a puta babaca is? Yes, I know what a puta babaca is, and my first answer is yes, but actually that's not true. No, he was very nice until he grew up and became a puta babaca. You did have a chance to interact with another important personality from the Amigo Gringo universe, João do Litoral, in your video In the Pantanal. I'll kill you, I swear! Kill me how, little ounce? I'm gonna take you to hell with me. It was a love story. Absolutely. It was a beautiful love story, and I never had more fun in my life than making that. And I believe that I laughed harder. I think you had to pick me up off the floor. I was laughing so hard when we made that video. Let's move on to the Irmão Gringo. Oh, we're definitely not throwing it. Get it away from me. Okay, ready? You got to do it at the same time. Ready? You're putting that whole thing in your mouth? No. Okay. 1, 2, 3. It must be amazing to have a brother that's such a celebrity. Maybe you can interview someone for whom that is relevant. But in my case, I thought it was embarrassing enough that a 44-year-old man's main source of income and livelihood was a YouTube channel. For a 54-year-old man, it is that much more embarrassing, really for the whole family. But thank you. Have you enjoyed being in Amigo Gringo videos? No, I haven't enjoyed it. I like... if I'm going to be made fun of you, I prefer it to be in the privacy of my own home and not in front of dozens, if not hundreds, of faithful viewers. O Caldas quer saber, você sente vergonha ao assistir alguns vídeos do Amigo Gringo? Só esse agora. Probably more than ever this one, but... Tá vendo? Fez a mesma piada. Had that line cooked up even before you said it. Ok, próxima pergunta é de... Hello? But it's been fun for me to watch. I've learned a little bit about you and Brazil, and hopefully I can keep my work colleagues and other neighbors unaware that this station exists, this channel exists, and as such, it'll be fine. I don't know if you know this, but there was a video of Lee's daughter's bat mitzvah. That was approximately 7 years later discovered by her college roommates. Yeah, that's my nightmare.
And by the way, if that happens, greetings to my colleagues from 2031. I didn't do this. I did it under duress, and I'm never doing it again. All right. Well, I just would like to tell you, and I am saying this exclusively because the camera is on, that I really appreciate your good humor and participation in this channel. And now I think we'll move on to talk to João do Litoral. Hello, João. Speak, brother. All tranquil? Yes? Eric, me help. I met a cat today of morning, and today in the late, I want to mark an encounter with her. Where can I carry her? How about Central Park Zoo? Perfect. You spoke, face. Duh. I know I spoke. There he is, Adão, the famous Adão, the actor behind João do Litoral. I'm just so honored that such a great stage presence would be with us. It's probably disorienting for you to see me without a yellow and green hat. So for those of you who do not know João do Litoral, let's watch a few clips. That girl is so fluffy. I'm going to give on top of her. You are very smelly. You are very cat. Are you waiting for the omnibus? Because you're on the point. Get lost. I don't believe. You are full of 9 o'clock. Do you accept some colds? Você tem gripe? Não, cold. Não. It's cold cuts. Não pode trazer tudo a pé da letra. KKKK, that is because you do not comprehend my system. It's only decorate the dictionary, translate to the foot of the letter, and you'll be bombing in English. This is the dumbest character ever, Adam. How did this even start? Do you remember? Well, I definitely remember. We were on a road trip in Brazil about 13 years ago. I think it was my first time in Brazil, maybe my second. And we were driving from Sao Paulo to Litoral Norte. And there were a bunch of signs on the side of the road that said Litoral Norte. And I spoke a little bit of Spanish and zero Portuguese. And I thought that the signs meant the literally this direction to the north. I do not remember that. That is hilarious. And I remember I said to you, like, why do they keep saying this is literally the northern direction? And you were like, no, it's the name of a beach, a coastal beach direction. And I was like, kept asking you other questions. And every time you told me what the literal translation was, it was really cute, really adorable, really funny, really absurd, really ridiculous. And basically we just started saying, like, imagine there was someone like me who like translated everything literally, but a Brazilian version of me trying to go the other way into English. And you were like, yeah, when Brazilians come to the States, this is like how they speak English in the beginning. Right. Right, exactly. So then this character emerged, but we didn't really have any way to do it. And then when I did my channel, I was like, oh, this is finally a way. Well, I think our original idea was to create a play, like a bilingual play in Sao Paulo. Whoa! And another star of Amigo Gringo has emerged out of nowhere. Fernanda is now on the line. Can you hear us, Fernanda? Well, let's just keep talking, and maybe eventually she'll come in. The original idea was like to have a play in Sao Paulo in a theater for like bilingual Brazilians that would send their like head spinning into, you know, vocabulary chaos. And like also there were other signs on the road. Like I remember seeing a sign for a shopping, and I was like, why does that building have a verb on it? And you're like, no, that's what they call a mall. And I remember being in a like padaria in Rio with you, and there was an ad on the wall and it said Chester.
And I'm like, what? Chester? And you're like, it's chicken. And I'm like, God. And we collected all of these words. And then we basically created the character as a vessel for all of these ridiculous translations. Fernanda, can you hear us now? I can hear you fine. Fernanda also played an interesting role, which we'll get to in a second. But Fernanda, what do you think of the character João do Litoral? Eu acho que o João ilustra esse, tipo, Lost in Translation, né? Essa divisão cultural entre Estados Unidos e Brasil, né? O engraçado que é você tentar viver num outro país, né? E tentar se adaptar. My favorite memory is the first episode. One, because my mom is in it, and I call her a horror lawyer. It's not every day you get to call your mom a horror on YouTube. Advogada, yeah. Now that you're free, remember what I said. Be careful. Much thanks. You are a horror lawyer. What? Teve na imigração. Aquele foi bom. Where are you arriving from? I pegged a flight in Christmas. Christmas was in December. What took so long? KKK, no. Christmas, the capital of Big River of the North. Then did Scale in St. Paul. It was long walk. Wait, you walked here? Like, through Mexico? Are you throwing a wave? There's also one of my favorite, most adorable expressions is rotisserie chicken. Is televisão cachorro. He stops Eric on the street and asks him if there's any dog television around here. Wait, you want to eat? But is a little early for television of dogs. Okay, maybe a bagel? Anyone with a brain who watches it is always like, why does Eric keep hanging out with this guy? No one would meet João on the street and be like, hey, do you want to come to my party? I mean, everyone keeps talking to him. And in the real world, he would just be ignored by everyone. Any other episodes you wanted to mention, Adam? Yeah, I mean, I think the best scene is like when João has various jobs, none of which he can hold down because of language mistakes. And one of them is when he's a nanny or a babysitter. And I love that one. Wait! What do you think this is? Mother Joanna's house? Oh, don't repair the mess. I'll give it general. I'm not repairing this mess. You are. Okay, I just love Henry and Ruby. They are fuck too much. Let's just mention Fernanda's important role in Amigo Gringo. People love Fernanda. Yeah. The only difference is she's actually herself in the videos. Vamos imaginar que a gente está na minha parte do país, Nova Inglaterra, e eu digo, nossa, antes de ir para casa do fulano, we have to stop by the Packy. By the Packy? P-A-C-K-I-E. Qualquer pessoa em Massachusetts sabe o que é isso. Tipo supermercado? Loja de conveniência? Não. Farmácia? Por que você vai pegar da farmácia? Camisinha, é isso? Que tipo de festa você está indo? Precisamos passar pela farmácia? Vamos pegar a Viagra. Viagra e camisinhas. Ó a pessoa projetando, entendeu? Consider it sort of like the biggest honor in your life to have participated in Amigo Gringo. Yes, much more than any other moment in my life, including my upcoming wedding. And I think Farhan knows this. I think when he proposed, I told him that. We got to get to Adão Isso. Adão, tell us about that. Isso. This was also born out of us just hanging out in Brazil with nothing to do. You started quizzing me as my Portuguese improved, and whenever there was a sign, you wanted to see if I could figure it out. Adão. Isso. Olha aqui. O que significa isso? Atenção, favor. Estacionar de ré.
Attention. Yeah. Please park. Yeah. Of hey. I definitely know all the words except hey. Bom, Adão, Fernanda, muito obrigado não só pela participação agora, mas pela participação durante os anos do canal Amigo Gringo. Pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas o Eric foi embora, se mudou para Los Angeles e eu buscava alguém para substituir ele, gravar, e encontrei o próximo convidado, Thiago. Bem-vindo. Nossa, quanto tempo. Quanto tempo, Seth. Obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui comemorando os 10 anos do canal Amigo Gringo. Desejo muitos anos de vida para o canal, vida longa ao canal. Obrigado Nossa. pelo convite. Isso foi bem brasileiro. Você está morando fora do Brasil, mas ainda tem esse jeito charmoso de cumprimentar, de falar elegantemente, estilo brasileiro. Onde você está agora? Bom, agora eu estou morando em Cambridge, Massachusetts, fazendo doutorado na Universidade de Harvard. Sei que já passou um tempinho desde os tempos que a gente ficava dando rolê em Nova York. E agora eu estou aqui estudando, fazendo doutorado, está sendo ótimo. Graças ao canal, com certeza, o canal me ajudou muito a conseguir esse lugar aqui em Harvard. Era só mencionar a sua participação no canal Amigo Gringo e falar, não, esse cara, a gente poderia dar o doutorado para ele sem ele nem estudar. Eles até ofereceram, né, quando eu mencionei que eu fazia parte do canal Amigo Gringo, mas eu falei, não, eu preciso fazer todo o processo, é importante para mim. Como é ser um brasileiro na Harvard? Bom, na verdade, para falar sério um pouquinho, a maioria dos meus amigos aqui são da América Latina, da América do Sul, então eu falo muito espanhol, mais do que inglês até, ou talvez eu fale tanto inglês quanto espanhol. E tem muitos brasileiros aqui, muitos brasileiros, a comunidade brasileira é enorme, então é muito bom. Que legal. Agora, vamos para o que você lembra do canal Amigo Gringo, algum momento, como eram as gravações? Bom, eu tenho vários vídeos favoritos, e nesses vídeos favoritos, uma coisa que eles têm em comum é o Amigo Gringo sempre fica de sunga. Então eu tenho os top 5 Amigo Gringo de sunga em Nova York, mas eu vou falar só uns 2 ou 3. Um vídeo que a gente fez sobre as melhores praças de Nova York. Agora vocês vão entender por que é que gostamos tanto de uma praça em Nova York. Afinal, elas são um belo exemplo do que acontece quando o espaço público é bem utilizado por quem mora na cidade. As praças são praticamente nossas praias aqui, só que as pessoas não ficam andando de sunga, claro. Onde vocês conseguiram essa imagem? Teve uma outra vez também que eu gostei, foi num vídeo que a gente gravou com a Paula no Central Park, fazendo um piquenique no Central Park. Na verdade, era um vídeo onde o Amigo Gringo dava dicas sobre os melhores lugares para fazer piquenique no Central Park. E foi muito divertido esse vídeo. Eu adoro piquenique, principalmente em Nova York, domingo, hora do brunch, que delícia! Mas é claro que você trouxe os nossos bagels com salmão e cream cheese, né? Só um segundo. Ok. Esquece tudo isso. Você vai adorar. Ótimo. Thiago, muito obrigado. E obrigado pela participação, pela sua parte na história do canal Amigo Gringo. E mais uma vez, aproveito para desejar vida longuíssima ao canal Amigo Gringo. E eu já antes de ir para Nova York, eu já conhecia o canal, esbarrei com o canal e a gente acabou se esbarrando, nos conhecemos, então nossas histórias se atravessaram, foi ótimo, e é ótimo fazer parte da história do canal Amigo Gringo. Frevo Carnival, Frevo.
Frevo. It looked really fun and playful. I really loved the dolls. Those were great. Like the big, if it's fair to call them dolls, but the big people up above everyone else, kind of like a god or an extension of oneself. Kirsten, how are you? I'm so good. This is crazy. I can't believe that it's been how many years? 10 years of the channel. You probably started doing it like 7 years ago, maybe. I don't know I don't know when it would have been. For people who don't know, Kirsten is a beloved star of our Reação Gringa videos. I should just start, maybe, Kirsten, by reading. I just searched for you in the comments. Okay. And I'm just going to read. So Kirsten is very animated, kind, and funny. I laughed a lot with her. She has a great laugh. Seth, tell Kirsten her new look is great. I was missing Kirsten so much. Kirsten looks like a Disney princess. Kirsten, go date me, please. I implore you for the love of God. I was so enchanted and endeared to the love that people shared for me. I had so much fun coming on and learning about Brazilian culture through this exchange. And that not only did I get to learn, but be embraced by a Brazilian audience and create those international connections. That's just so priceless. You know it. Do you remember your first experience, or do you remember any particular videos? Well, you probably don't remember this, but it was another New York moment. I lived out in Fort Greene, and I was going over to Fort Greene Park, and I was about to go across the street, and there was this couple carrying a credenza, and they needed help. So I stepped in, and I helped them carry the credenza, and that's where I met your colleagues. I think it was Thiago. Was it Thiago? Yeah. I remember that story. Yeah. So we met, and I was like, "Oh, what do you do?" And he's like, "Oh, I make film." I'm like, "Oh, I'm an actor." And he was like, "Oh, we should be friends on Instagram." And so we did. And then he was like, "Hey, we're doing this show called Amigo Gringo. Would you be interested?" I was like, "Sure, whatever. For friends, for a stranger that I helped move a credenza, I'll do anything, of course." Still look now at the top 10 videos. Maybe 9 out of the 10 are these React videos. What do you remember about recording them? So you guys told me. So I walk in and you told me you're going to have me eat something different. I'll use the word different. And you bring in this mound, this elongated mound of something, and it's covered in toppings. And I don't even recall what, but it was a hot dog. And it was covered in mayonnaise and ketchup and like the patatas, or what are the potatoes? Yeah, batata, the potato sticks. Yeah, I think corn was on top of it too. Yeah, corn. Well, you're describing a Brazilian hot dog. What can I tell you? This is beautiful. Perfect. What do you think overall? You've seen these hot dogs. What do you think of Brazilian hot dogs? They're so creative and fun and full of flavors and different varieties. It's not like the generic, I think we have a New York hot dog, a Chicago hot dog, and then just like an American hot dog. So it's so full of flavor and personality. They look at our hot dogs like the most pathetic things ever. You know? There's nothing in them. And the same thing with the pizzas. Like if you get a pizza here, there's like 18 million toppings on it. So they're very topping oriented, the Brazilians. And of course, your reactions were always so super delightful. That's what people liked about it, right? You were open to these things, but also surprised and delighted by them, or whatever. What are you doing now? Where are you? Well, it's fascinating because COVID happened. My partner and I left New York and we went down to LA, and we were there for almost 4 years. And then he got promoted and we had to come back to our home area, the Bay Area. And so we've been here for a couple of months now, and we just bought our first house over in the East Bay. Oh, look, it even looks like a super American house. It's like got a window. I'm looking behind you. It's got like a window and a tree outside of it. I feel like
What am I seeing through the window there? Is it like just another house behind it, or is it like a? We have like, I think, 10 feet between houses here. They're so close. Were you ever recognized by a Brazilian? Oh, that would be an honor. That would be so much fun. If ever you guys are up in the Bay Area and you see a redhead, you should go and approach them and be like, Kirsten? Yeah, exactly. Well, watch out. There's a lot of Brazilians floating around in the United States these days. Ok, finalmente, uma pessoa que é até o fã mais leal, que está com a gente desde o começo, talvez não conheça. Vamos dar as boas-vindas a Ivana! Oi, Ivana! Oi, Sete! Tudo bem? Eu estou bem, e você? Ivana, as pessoas nem sabem quem você é. Conta para todo mundo o que você faz aqui no canal Amigo Gringo. Não aqui, porque você está em Belém do Pará. Eu cuido das mídias sociais, eu já editei muitos vídeos para o canal no YouTube, cuido das contas do Instagram, do Facebook, e é isso. Às vezes você já teve ideias para vídeos também. Mas antes disso, o que você fez? Eu fiz uma página, antes de colaborar para as ideias, novos vídeos do canal Amigo Gringo, eu fiz uma página de fã-clube para o canal, mas faz muitos anos atrás. Muito antes de Foi nosso primeiro e último fã-clube, na verdade. E quais são seus vídeos favoritos? Ou um vídeo em que você participou, sei lá? Eu gosto muito dos vídeos do Reação Gringa, foi os vídeos que eu acho que eu conheço o canal, o Amigo Gringo Responde, o quanto era tão bom. Amigo Gringo Responde, legal. Quando tinha muita participação da Vanessa, da Patrícia, do Eric, e toda aquela, como era a amizade de vocês, eu achava muito interessante. Morei no Oriente Médio por 4 anos. Não é uma palavra difícil, 4. Morei no Oriente Médio por 4 anos e filmei no Iraque, Egito e Síria. Eu amo azeitona. Eu não gosto das azeitonas. Uma vez coloquei fogo no meu cabelo quando era criança. Você tem algum vídeo favorito que você lembra ter gostado? Sei lá, com Vanessa e Patrícia? Eu gostei particularmente, eu gosto dos vídeos que você dá dicas de inglês, que você fala que é pra... A primeira palavra é... Rogério. Hedge. Head. Head. Puta babacas. R não é H. Red. Você agora está estudando letras em inglês na Universidade Federal do Pará. Eu já sou formada em letras português e agora eu curso letras em inglês. E depois disso você vai fazer uma terceira graduação em técnicas do tacacá, totalmente agora falando estereótipos do Pará, que é um estado que eu conheço. Até a gente se conheceu pessoalmente depois de muitos anos de não se conhecer. Oi, Ivana. Ivana, o que você pediu? Eu pedi um bolo rosa. E agora eu vou provar. Mais forte do que o teu. Eu fui tão chato pessoalmente do que só nas nossas reuniões de trabalho. Nossa, quando eu conheci o Sete, eu fiquei muito surpresa de finalmente vê-lo em carne, ao vivo, em carne e osso. Como ele era mais Enquanto alto. eu me encontro em carne e osso todos os dias, até às vezes os ossos estão doendo. Então é interessante ouvir essa perspectiva. Então, os dias que a gente almoçou juntas, que a gente foi em alguns restaurantes de comida típica aqui no Pará, que eu não costumo ir. Bolinho de maniçoba, esse aqui é um dadinho de tapioca com charque, pastel de vatapá e bolinho de piracuí.
Essa daqui é uma geleia de jambu, pimenta, geleia de cupuaçu e geleia de taperebá. Chegou o açaí, e o açaí acompanhado por granola, banana e morango, né, Ivana? Nem pensar, lógico. É farinha de tapioca, farinha d'água, de açúcar. Eu não sei se assim se come. A gente conseguiu ir para vários lugares maravilhosos na sua cidade. É uma cidade de detalhe maravilhoso para comer. Eu acho que você vai ter a honra de falar tchau para todo mundo, porque está acabando o vídeo. Então, agradeço o pessoal por ter assistido por 10 anos e convida eles para, sei lá, fala alguma coisa para terminar o vídeo. Pois é, pessoal, tá vendo como o Sérgio está com cabelo diferente? Ele me deixou para ser por último para participar, eu acho, desse vídeo. Então, eu espero que nos próximos 10 anos, se eu ainda continuar aqui acompanhando tudo que acontece no canal, vocês também possam estar também. E contem aí nos comentários o que vocês acharam o que vocês mais gostam do canal.